everybody, welcome to the I Am. This is our third video. Já estamos no terceiro vídeo, na terceira aula. And this time, God talked to me. Dessa vez, Deus me pediu, Ele me disse, talk to me, to read Genesis 1:27 with you. Então, Ele me pediu para que nós lêssemos hoje Gênesis 1:27, que a gente vai falar sobre a criação. E esse versículo ele é muito importante. Às vezes, quando a gente começa a ler, e a gente começa a nossa leitura, a gente vai muito empolgado e tudo, a gente acaba passando, fala, ai, que legal, muito interessante a criação e tal. Só que a gente não dá devida atenção. Então, a gente vai focar agora nesse 1:27, capítulo 1:27. So get your Bibles and let's go with me. So, I'm always using the same version. Eu tô sempre usando essa mesma versão e eu gosto de deixar ela aí para vocês, a NIV, New International Version. É a que eu mais gosto, mas há muitas outras versões, tá bom? So, let's start reading. Como você já sabe, eu vou começar fazendo leitura, vou fazer uma pausa para que você possa repetir e depois a gente vai indo palavrinha por palavrinha para a gente vendo a pronúncia, o significado, a parte gramatical também. So, let's go. So, God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Amen. Amém. So, let's go. Se você estava acompanhando comigo, fazendo a leitura junto e também dando uma olhada na sua Bíblia, na versão em português, você já sabe do que se trata esse versículo e ele é muito, muito, muito poderoso. So, let's start. First, let's read the name of the book, the chapter and the verse. Então, a gente sempre começa lendo mais uma vez o livro, o capítulo e o versículo. So, let's go with me. Genesis. Genesis. Então, a gente já falou sobre o som do G, que eu coloco esse som de J no começo. So, Genesis. E esse S vai ter som de Z. Então, Genesis. Genesis. E aí a gente tem o número 1. So, let's say 1. 1. 1. Very good. E então, o versículo que é o 27. So, 27. 27. Vocês estão vendo que eu cortei o som do T. Essa é uma forma da gente pronunciar. A gente também pode pronunciar falando esse segundo T. Poderia ser 20, 27. Só que a gente tem que prestar atenção para que a primeira parte desta palavra, 20, seja mais forte que o fim. A gente não falar 20. Então é 20 or 20. Ok? 27. 7. Very good. Let's go to the versicle. So let's repeat again. So God created mankind. So é então. Então, Deus criou. Então, a gente tem aqui esse verbo criar no passado. E a gente vai falar created. Created. So, God created mankind. Então, Deus criou o homem. Mankind são os humanos, ou a raça humana. But, so God created mankind. Deus criou o homem. In His own image. This is very important. Isso é muito importante. God created mankind. Deus criou o homem in His own image. A sua própria imagem. O que é a sua própria imagem? A imagem de quem? A imagem dele. Então, nós fomos criados à imagem dele. Olha que coisa forte. Pay attention. So, we have here. In His own image. So, in, it's a preposition, uma preposição. Então, em,
Então, nesse caso, vai ser o acraseado. A sua, his. Então, a imagem dele. Então, aqui eu tenho um possessivo, his. On image. On is própria, ou próprio. On image, a sua própria imagem. In the image of God. Então, a imagem do Senhor, a imagem de Deus. In the image of God. Então, vocês estão vendo que eu tenho aqui esse of, essa preposição, que embora eu escreva com F, eu pronunciei com F agora, a gente vai sempre pronunciar com som de V. Então, ao invés de falar in the image of God, a gente vai falar in the image of God, of God. Right. He created them. Ele os criou. Criou o homem, a humanidade. So, he created them. Ele os criou. This is so powerful. Male and female. Então, homem e mulher. Male and female. Então, eu até coloquei aqui esse D itálico de and, porque a gente pronuncia, mas a gente não vai passar muito tempo pronunciando ele. Então, a gente vai falar and. A gente vai falar and. O D é bem sutil. A gente praticamente não escuta ele, mas ele tá lá. So, male and female. Very good. He created them. Ele os criou. Amen. Então, você já parou para pensar que nós fomos criados à imagem de Deus? Você já parou para refletir sobre isso? Porque a gente, quem já leu Gênesis, quem já ouviu falar da criação, já sabe disso. Mas você já pensou, já refletiu sobre isso? Quanto isso é importante? Think about it. Vamos pensar. But let's recap. Então, vamos recapitular. This week, essa semana, em Genesis 1:27, a gente só teve o verbo create, né? Criar. Então, a gente falou na primeira frase, so God created mankind. Depois a gente falou novamente, in the image of God, he created them. E mais uma vez, male and female, he created them. E aí a gente viu todos esses no passado. Então, created é o passado do verbo create. Alright? So, let's read one more time. Vamos fazer mais uma leitura. Eu vou pausando para que a gente possa então iniciar a nossa semana. So, God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Amen. Então, assim vamos iniciar a nossa semana. This is the first hour here in the I Am. Então, começamos dando as nossas primeiras horas, as nossas primícias ao Senhor. So, God bless you. Deus te abençoe. Have a good week. Tenha uma boa semana. Bye, bye.